O som vai muito além da música. O professor Linilson Padovese, do Laboratório de Acústica e Meio Ambiente da Escola Politécnica da USP, tem usado o som para pesquisas científicas. E ele começou esse trabalho trabalhando com sons e ruídos industriais e passou para um grande campo de pesquisa que é o meio ambiente. Eu queria saber do senhor como se deu essa mudança do campo industrial para o meio ambiente e qual a importância dessa chamada paisagem sonora, né, para se estudar e realizar pesquisas científicas no meio ambiente. Ok. Bom, Roger, eu queria agradecer aí o convite, né, para estar falando desse tema e divulgando esse tema, né, que eu particularmente não só adoro, mas acho extremamente importante também. Então, como você comentou, eu trabalhava, sempre meu foco em termos de pesquisa, né, no Departamento de Engenharia Mecânica da Escola Politécnica, sempre foi voltado mais para atividades de desenvolvimento científico e tecnológico voltado para a indústria, né? Até que chegou uma hora que a gente foi ganhando bastante bagagem, né? Quer dizer, tanto em termos de desenvolvimento de equipamentos, softwares, né? E com o tempo, mas ao mesmo tempo eu sempre tive uma certa paixão pelo mar, né? Por atividades no mar, no oceano. Quando chegou um momento assim, do desenvolvimento da minha lida, né, na indústria, que eu senti um pouco estagnar, vamos dizer assim, em termos de possibilidades de desafios, né? Comecei a procurar novos desafios, vamos dizer assim, né? Foram décadas trabalhando nessa área industrial. Resolvi investir em novos desafios científicos e tecnológicos e procurando na internet, né, realizando pesquisas bibliográficas, vendo que eu percebi que existia um buraco no desenvolvimento tecnológico voltado a aplicações no oceano, que é a parte da acústica submarina. Essa temática, lá fora, ela é muito desenvolvida, né? Inclusive com grande sensibilidade militar, inclusive, né? Sobretudo nos países do primeiro mundo, desde a Segunda Guerra Mundial, que esse assunto vem sendo desenvolvido e muitas vezes é tratado como de segurança nacional, né? Toda essa tecnologia, ou boa parte dela, né? Mas também é bastante utilizado por cientistas em boa parte dos oceanos, né? Só que no Brasil não tinha ninguém. Quer dizer, não tinha ninguém, quer dizer, tinha alguns biólogos marinhos, né, que compravam equipamentos lá fora, né, e traziam para cá para fazer algumas medições, né, assim, geralmente voltados sempre para, sobretudo para cetáceos, né, nós vamos falar um pouquinho mais para frente. Mas desenvolvimento tecnológico, dominar a tecnologia era algo que não existia aqui. Então eu resolvi, assim, levantar aí, aceitar esse desafio, né? E desenvolver, usar tudo aquilo que o conhecimento que a gente já tinha no laboratório para tentar desenvolver coisas nessa área. E o senhor Então, ao longo dos anos... O senhor conseguiu desenvolver um hidrofone especial, né? Que não havia no Então, país. isso. Quando a gente fala acústica submarina, para você trabalhar com isso, assim como a acústica terrestre, você usa fundamentalmente um microfone, né? O que você precisa é de um microfone especial para a água, né? O som ele viaja de maneira diferente na água do que na terra, né? Então você precisa fazer coisas adaptadas, né? Para você ter uma boa qualidade de captação. Então a gente desenvolveu toda essa tecnologia. Hoje em dia a gente domina a tecnologia de desenvolvimento não só de hidrofones, né? Que é o sensor, mas também de sistemas especializados de gravação.
E, sobretudo, análise. Porque uma coisa é você gravar um monte de coisas, depois como que você analisa aquilo, né? Que tipo de informação você tira daquilo e assim por diante, né? Então a gente desenvolveu tudo isso aí. Então hoje em dia o laboratório ele tem um bom domínio disso, né? E a gente tem inclusive colaborações com vários outros grupos de pesquisa, mesmo também algumas empresas, ONGs, unidades de conservação e assim por diante, né? Usando essa tecnologia. Então, Professor, sim, e com essa tecnologia que foi realizadas as pesquisas no litoral de São Paulo e do Nordeste, né? isso. Uhum. Então, quer dizer, tá bom, mas assim, o desafio inicial, né, que era desenvolver essa tecnologia, dominar, não era simplesmente pela tecnologia, né, mas pelo uso. Na verdade, a grande curiosidade que nós queríamos, o motivador de tudo, né, inicial, era saber, bom, o que está acontecendo lá no mar, né? A gente sabe o que acontece na superfície, mas não lá dentro, né? Enquanto que no mundo terrestre, vamos dizer assim, a principal fonte de informação é o visual, né? São os olhos, ou as câmeras, as máquinas fotográficas e assim por diante, né? Os filmes. No mundo submarino, na verdade, o grande meio de transmissão de informação, na verdade, é a acústica. Não é todos os animais aquáticos, eles são especializados mais na questão acústica do que visual, né? Então, justamente mesmo para a gente, né, a gente tem acesso a muito pouco do oceano, né? Enquanto mergulhos, a gente só consegue mergulhar em termos amadores, né, até uns 20 metros de profundidade, um pouquinho mais, mas em circunstâncias específicas e especiais. Mas então a gente conhece muito pouco, né? Então a grande curiosidade inclusive foi o primeiro grande projeto, era então, desenvolvemos equipamento, bom, então agora vamos colocar lá, e os primeiro grande coisa que nós queríamos fazer era monitorar a paisagem sonora ou a paisagem acústica, o termo tanto faz, né? São sinônimos similares, aqui no litoral de São Paulo. Nós instalamos equipamentos ali próximo da ilha de Alcatrazes, que fica ao sul da Ilha Bela, e na Laje de Santos, né? Ambas essas ilhas, elas ficam a uns 40 quilômetros mar adentro, né? Então, nós íamos até lá, instalávamos esses equipamentos nossos lá, que são gravadores, né, acústicos. Na verdade, há um hidrofone, o microfone para água, né, o hidrofone, e um tubo onde dentro tem um gravador e pilhas, tá? E ele ficava gravando aquilo lá dia e noite, 24 horas por dia, durante 3 meses. Era o tempo de cada missão. A cada 3 meses nós íamos lá e trocávamos, recuperávamos os dados, colocávamos um outro novo, né? Então, ou seja, o que ele gravava? Tudo. O ruído ambiente, o que quer que acontecesse, né, durante 3 meses. Então, nós gravávamos embarcações que passavam por lá, mas também gravamos baleias jubartes, né, a presença de baleias jubartes, que foi crescendo ao longo dos anos, né, isso é uma coisa interessante, que a gente até vê nas gravações nossas, né, mas também descobrimos coisas muito legais, né, como, por exemplo, coros de peixe, tá, que é todo um outro assunto, né. Então, e aí que a gente vê como a gente conhece muito pouco, né, do que realmente acontece lá. E além desses eventos acústicos, vamos dizer assim, também outros eventos que a gente nem sabe o que é, né? Tá? Não sabemos, né? Um dia, quem Professor, sabe, a gente toca. eu tenho aqui uma gravação feita em Ilhéus, eu queria compartilhar para quem está acompanhando a gente possa ouvir uma das gravações. Então, após toda essa experiência que nós tivemos em Santos, aí a gente também, outros grupos de pesquisa ouviram falar das nossas atividades, né? E entraram em contato, e aí a gente começou a desenvolver colaborações com outros grupos de pesquisa ao longo do litoral do Brasil, né? Então, Agora eu com consegui. um grupo de pesquisa... Ah, É muito lindo, né? Muito lindo.
Essa gravação ela foi feita, então, numa colaboração com um grupo da Universidade Estadual de Santa Cruz, que fica em Ilhéus, na Bahia, né? Conduzido, sobretudo, pela doutora Maria Isabel Gonçalves, né? Que ela estuda especificamente a questão da vocalização, né? As jubartes, esse canto dela, na verdade, é toda uma comunicação entre eles, né? Entre o grupo de baleias, etc., né? E são os animais que mais são os cantores do oceano, né? Então, ela procura estudar justamente essas canções, né? E como que elas variam ao longo do tempo, né? Então, durante 3 anos já, na época da migração das baleias jubartes, que elas vêm lá da Antártica, né? E sobem agora, nessa época, então, elas estão subindo, né? Chegam até ao norte de Ilhéus, chega até algum, sei lá, Sergipe, talvez Pernambuco, né? E depois, lá para outubro, novembro, elas começam a descer novamente para pegar o verão lá na Antártica, né? E então essas gravações foram feitas pelos nossos equipamentos que a gente emprestou para eles, né? Já durante 3 anos aí, então tem um banco de dados bastante grande, além desse que nós temos aqui. Mas, além disso, a gente tem gravações em outros pontos também, e focando também em outros tipos de eventos acústicos, né? Como, por exemplo, golfinhos, botos, por exemplo, ali na região de Cananéia, né? Tem um projeto agora muito legal que nós vamos estar começando, bom, agora com essa pandemia, né? Foi adiado, provavelmente para o próximo ano, que são estudar os golfinhos ali na Baía dos Golfinhos, em Fernando de Noronha, né? Que é todo um tipo de população bastante interessante, né? E tem as baleias francas, que chegam ao sul, ali até a região de Santa Catarina, né? Que também vai ser objeto aí próximo também de gravações e de estudo, né? Então, quer dizer, ou seja, a gente sempre procura interagir com outros grupos, porque, afinal de contas, sozinho a gente fica limitado, né? É uma maneira de aumentar o fôlego, vamos dizer assim, né? E, O professor, fôlego dos outros. o sistema, além de desenvolver microfones e hidrofones, por exemplo, o laboratório também desenvolveu algoritmos, né, para conseguir analisar esses sons? Isso. Então, o problema. Então, vejam, imagina 2 anos de gravação contínua, 24 horas, em 2 pontos, para nos limitarmos ao que foi feito aqui no estado de São Paulo, né? Foram 2016, 2017, se não me engano. É impossível você analisar isso aí tudo. Primeiro que não dá para escutar 2 anos, você vai levar 2 anos para escutar 2 anos, né? Então você, para analisar, a gente desenvolveu então formas de visualização, de visualizar. O homem é um bicho tão visual que até para analisar áudio a gente precisa visualizar, né? Ou seja, por exemplo, tanto é que a gente usa partitura, que é uma descrição visual do som, né, musical, né? Então, a gente desenvolveu sistemas de visualização desse áudio, né, que são chamados métodos tempo-frequência, ou espectrogramas, que é uma forma mais usual, e que permite, e sobretudo, o que a gente chama de espectrogramas diários. Então, a gente como que transforma o áudio de um dia inteiro, dia e noite, 24 horas, numa espécie de fotografia, que com um pouco de treino a gente consegue reconhecer ali os diversos eventos, tipos de eventos acústicos. Então a gente olha para aquilo e fala, aqui tem jubarte, aqui é uma embarcação, aqui é um couro de peixe, e assim por diante, né? Mas, além disso, a gente também desenvolve softwares para detecção automatizada, usando algoritmos de inteligência artificial, né, de machine learning, para reconhecer automaticamente, né, esses animais. Recentemente, por exemplo, a gente publicou um artigo num jornal internacional que é para detectar assobio de boto nas gravações, tá? Então, e fomos bastante felizes nisso, né? Tem uma colaboração também com a professora Maria Cristina, do ICMC, do lado de São Carlos, né, no Instituto de Matemática da USP, em São Carlos. Tem um doutorando lá que vai justamente fazer um sistema para detecção de jubartes, de cantoria de jubartes, né? Então, e tudo isso justamente para tentar extrair informação
desse mundo de informações que são esses áudios que a gente grava, porque tem de tudo lá, né? E, então a gente tem essa preocupação, quer dizer, não é só para a gente grava somente para, enfim, pelo prazer estético do áudio, né? Também a gente também aproveita essa parte, né? Mas, inclusive, eu até interagi com artistas, né? Inclusive contigo mesmo, né? Que você usou uma das nossas gravações aí numa composição que você fez, né? Mas também com outros artistas, né? Que fizeram, por exemplo, um curta-metragem, né? Então utilizou parte dos nossos áudios como fundo sonoro, né? Fundo acústico e assim por diante. Então a gente está aberto a procura colaborar com das mais variadas formas e atores, vamos dizer assim, né? do espectro social, político, artístico, enfim, e também científico. Uhum. E, professor, além da atuação no mar, essa pesquisa de paisagens sonoras do laboratório tem contribuído com pesquisas sobre reflorestamento, né, do cerrado, né, e em florestas também, nos locais. E queria saber do senhor como que o som pode identificar a recuperação de áreas degradadas, né? Tá. Então, veja, gravar som debaixo d'água e fora d'água, na verdade, é muito similar. Na verdade, é só trocar o sensor. O resto do equipamento ele é igual, né? Um gravador um celular que grava áudio aqui, né, na Terra, se você colocar um hidrofone nele, ele vai gravar na água, desde que você o isole da água, né? Que não deixe molhar nem nada, né? Mas, então, fazer uma coisa, e mesmo os softwares que a gente utiliza, desenvolve, também serve para o terrestre. Tá? É muito análogo, né? Então, por que não aproveitar também, né, para também procurar trazer inovação, né, também em certas áreas, né, certas aplicações, né, na parte terrestre, né? Veja, a paisagem sonora ou paisagem acústica, na verdade, é tudo aquilo que acontece num certo ambiente, em termos acústicos, né? É que a gente não presta muita atenção, né? Mas inclusive eu falo para as pessoas, né, sempre que pode, quando estiver num local, bom, pelo menos eu acho um local mais agradável, em termos de natureza, né, e com menos ruído humano, né, somente fechar os olhos, né, porque o olho ele absorve tudo, a nossa atenção, né, fecha os olhos e começa a prestar atenção no que está acontecendo. E é incrível de coisas que acontecem, né? Então, analisar essa informação, né, que a gente capta pelos microfones, né, no caso terrestre, abre possibilidades de aplicações incríveis, desde o estudo da vocalização dos animais, de como eles interagem com o meio, né? Até coisas, por exemplo, que nós estamos descobrindo agora. Tem uma colaboração com um rapaz que terminou mestrado na biologia e vai fazer doutorado na Suíça, o Gabriel, que ele tá gravando sons de tartarugas. Então, que estamos descobrindo que elas se comunicam de alguma maneira, quer dizer, ou, enfim, elas emitem sons, né? Quer dizer, qual é a finalidade desses sons? Se é chamado, se é o que é, ainda estamos vendo, né? Mas elas não são mudas como a gente acreditava, né? Mas também, como você falou, uma aplicação que eu acho particularmente muito interessante é a questão de restauração florestal ou restauração de biomas, eu prefiro esse termo. Reflorestar, na verdade, em termos gerais, o que se entende por aí é plantar árvores, ok? Então você tem lá, você tinha a Mata Atlântica, ao longo do tempo havia, né? Depois veio os fazendeiros, derrubaram, virou pasto. Aí não, vou reflorestar e planta, enche de eucalipto ou de pinos. Bom, você está reflorestando no sentido que você está plantando árvores, mas você não está fazendo uma recuperação, né? Quer dizer, de certa maneira, ok, em termos de índices botânicos, né, tudo bem, você cobriu uma certa área de uma certa maneira,
mas aquilo, esse tipo de reflorestamento não vai trazer a reversão da biodiversidade. Tá? A biodiversidade ela é muito maior do que apenas os aspectos botânicos de árvores e plantas, né? Mas você tem toda a parte da fauna, que vai dos insetos até, enfim, os pássaros, mamíferos e assim vai, né? Então, o que a gente tem procurado estudar é que existem diversas iniciativas que visam restaurar, ou seja, não só botanicamente tentar repor, recolocar aquilo que estava antes, né, em termos de biodiversidade botânica, mas também animal. Tá? E uma maneira de fazer isso, ou você pega uma equipe de biólogos treinados, leva para campo durante vários dias, tentando coletar o máximo de animais possíveis, né? Essa é uma forma, né? Ou então uma forma que a gente tem proposto, que não que resolva totalmente, mas ela traz informações adicionais, que é justamente você monitorar a paisagem acústica, tá? Que, em geral, no meio terrestre, ela é dominada por insetos. Tá? O que você ouve de uma maneira mais é insetos, de dia e de noite, né? Mas os insetos estão, de certa maneira, entre aspas, na base da cadeia alimentar, vamos dizer assim. Se você tem uma população de insetos rica, né, é muito provável que você tenha também outros tipos de lagartos, de anfíbios, de uma maneira geral, ou aves e mamíferos, né? Então, uma coisa puxa a outra, né? Então, o que a gente propõe é baseado, então, mesma coisa, monitorar 24 horas por dia durante um longo período de tempo, pelo menos um ano, para pegar toda a variação decorrente das estações do ano, né? E processando essa informação, esse áudio, né, de uma série de diferentes formas, mas quase que de uma maneira muito similar ao que a gente faz com o subaquático, né, submarino, é tentar mostrar que, olha, então, bom, talvez, deixa eu citar um exemplo que acho que fica mais prático. A gente tem um projeto em andamento, uma colaboração com a indústria nuclear do Brasil, INB, que fica em Resende, uma indústria do governo federal, que trabalha produzindo combustível para Angra, né, para a usina nuclear, mas também isótopos para uso medicinal e assim por diante, né? Eles estão instalados numa fazenda enorme, a região toda era Mata Atlântica, aí nos séculos passados, né, anteriores, aquilo lá virou pasto, fazenda de gado, né? E eles se instalaram ali, tá, numa pequena parte de uma grande fazenda. E eles resolveram, junto com o IBAMA, assumir o compromisso de tentar restaurar tudo aquilo lá, né? Boa parte daquilo, é enorme. Então, isso já é uma atividade que eles vêm fazendo, já acho que talvez, sei lá, uns 30 anos ou mais, né? Então, eles têm glebas lá, onde então, eles tiveram todo o cuidado de pegar sementes do entorno, né, da mata nativa, gerar mudas, plantar, cuidar e etc, né? Então, eles têm glebas que eles estão cuidando há 30 anos, né? Então, e outras que estão começando agora. Então, o que a gente propôs para ele? Olha, vamos separar 4 áreas. Uma área que começou agora, tem 2 anos, né, de cuidados, né, de restauração, né? Uma outra que tem provavelmente aí uns 12, 15 anos, uma outra que tem 22, 23 anos, e uma área pristina, uma área intocada, que fica próximo, inclusive, do Parque Nacional de Itatiaia, né? Em cada um dessas 4 áreas, né, com diferentes estágios de recuperação, nós usamos os nossos gravadores acústicos, né? Da mesma maneira, gravando 24 horas durante um ano e 3 meses, 1 ano e 4 meses, né? E baseado nisso, né, então a gente está tentando mostrar, extrair, ver de que maneira transformar esses dados, esse áudio, em gráficos, em números, o que seja, que possibilite também evidenciar essa gradação de evolução da coisa, né? Então, é impressionante, né? Que como você vê, você observa como é diferente. Por exemplo, a de 22 anos, ela está muito parecida com a pristina, tá? Às vezes até difícil de você distinguir uma da outra. Mas aí, quando você pega a inicial, você vê que a inicial é muito mais pobre, né? E assim vai, né? Então, de certa maneira, uma maneira que a gente tenta
é estimar a biodiversidade em termos de fauna, né? Para justamente como medida de restauração. Tá? Se você pegar fizer algo desse tipo numa plantação de eucalipto, você vai ver que é muito mais pobre. Por quê? Porque é muito uniforme. Mas eu sempre achava que plantação de eucalipto era um deserto, né, em termos de insetos e tal. Mas não é. O verdadeiro deserto mesmo é canavial. Canavial? Não tem nada, nada, nada. Em eucalipto até você ouve alguma coisa, etc., né? Ou pinos, enfim. A canavial, nossa, aquilo, por uma série de coisas, né? Pela própria rapidez da cultura, por todo o agrotóxico que se utiliza e tudo isso aí, o canavial realmente é o top do deserto de biodiversidade, vamos dizer assim. Ali só tem cana, mas nada. Então são esses por exemplo, a gente, só para citar mais um outro exemplo, um pouco diferente desse de restauração, que é a detecção automatizada de espécies. Qual que é a importância disso? Imagina uma determinada espécie que está em um certo grau aí, ameaçado de extinção, etc. Tá? Numa região, e ele, em princípio, ocorre numa certa região. Vou pegar, por exemplo, uma certa região. Aí, como é que eu sei que, de fato, não tem mais aquele pássaro naquela região? Quer dizer, em geral, como é que é feito? Vão biólogos a campo, especializados, né, e ficam lá tentando ver ou ouvir a ocorrência deles. Né? Agora, imagina se não há essa coincidência, ou seja, por ser mais raro, né, nem sempre o animal vai estar no mesmo local e momento que o biólogo. Tá? Então, o biólogo ele não vai escutar nada. Qual é a conclusão que ele tira? Está extinto. Bom, não vai estar muito, às vezes não está muito longe da realidade, né? Mas o fato é que, fazendo uso de sistemas, desses gravadores com detecção, às vezes até em tempo real, e isso, como eles são baratos, você pode espalhar isso numa área e monitorar aquilo lá durante meses. Tá? E depois aí sim você vai ter uma ideia muito melhor da presença daquele bicho. Né? Então, por exemplo, a gente está se preparando agora, em agosto, a gente vai estar instalando os equipamentos ali no Parque Estadual de Campos do Jordão para monitorar justamente a população de papagaios de peito roxo, que é um dos papagaios da Mata Atlântica que tem, eu não sei bem em que nível de perigo de extinção ele está, não me lembro agora, né? Mas tanto de peito roxo quanto de cara roxa, que ocorre aqui no estado de São Paulo, né? Acho que o de cara roxa está mais ameaçado ainda, né? Então, o que a gente está querendo fazer é justamente desenvolver sistemas de reconhecimento de padrões automatizado, de tal maneira que ele fica lá gravando e quando tem a ocorrência, né? Quando eles passam voando, ou o que seja, detecta e então, a primeira pergunta que a gente quer saber é: tem ou não tem? Aí a segunda pergunta, que é um pouco mais difícil tecnicamente de responder, tá bom, mas quantos são? Percebe? Às vezes eles vêm em bando, né? 2, 3, 4. Então, e é importante saber quantos são, né? Justamente para realizar um censo, né? De se está aumentando, se não está aumentando e assim por diante. Né? Então, tem todas essas coisas, né? Então, um aluno que está fazendo mestrado para detecção de coruja nos áudios noturnos, né? Quer dizer, e sempre pelo som. Lembrando que é muito mais fácil você ouvir alguma coisa do que ver, sobretudo no mato, né? Na floresta. Sem dúvida. Professor, bom, eu agradeço muito a entrevista com o senhor, esse campo de pesquisa da paisagem acústica, paisagem sonora é muito bonita, né? É uma coisa muito poética e muito importante. Isso é também. Espero conversar com o senhor mais vezes. Eu tenho outras questões, mas a gente deixa para a próxima vez. Sem dúvida nenhuma, será um prazer. Muito obrigado, professor. Até mais, Roger. Até mais. Claro.